Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Esta leitura deve ser lida como se de um poema se tratasse, num tom muito lírico, muito poético. E nós podemos dividir esse poema em 4 partes. A primeira, a segunda, a terceira e uma quarta parte. Na primeira parte, trata-se da tomada de palavra como discípulo e não como mestre. Na segunda, a escuta como atitude fundamental do discípulo que fala. E a terceira parte, o sofrimento, como caminho para a aprendizagem do discípulo, do discipulado. E a última parte trata da recompensa divina. Na primeira parte, há que salientar os verbos relacionados com o falar, uma vez que se trata disso mesmo, falar, dizer. E dar ênfase ao falar de discípulo. O Senhor deu uma graça de falar como discípulo. O falar e o dizer. O proferir palavras. Na segunda estrofe, salientar os verbos relacionados com a escuta. Despertar os meus ouvidos. Escutar. Abrir-me os ouvidos. Portanto, esse salientar da escuta. Primeiro fala, mas fala como alguém que escuta. Destacar bem a escuta do discípulo, como escutam os discípulos. Despertar os meus ouvidos para eu escutar, e salientar bem esta expressão, como escutam os discípulos. Portanto, a estrofe da escuta, a estrofe do falar, a estrofe da escuta. Depois vem a estrofe que fala precisamente do sofrimento. E apesar desta estrofe estar coordenada com a anterior, ela deve ser destacada do resto. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, como se tivesse aqui um ponto final, parágrafo. E eu não resisti nem recuei um passo. Aqui como que começa uma nova estrofe. E separar bem as duas. E dar ênfase a tudo aquilo que diz respeito ao sofrimento. Me batiam, arrancavam a barba, me insultavam e cuspiam. E ler como se fosse uma gradação crescente no sofrimento. Bater, arrancar a barba, me insultavam e cuspiam. Portanto, ler nessa gradação, como se tratasse de uma gradação, ela de facto não é do ponto de vista do sentido, mas na enumeração, sim, lê-la dessa forma. Na quarta estrofe, dar bom relevo a este mas. Portanto, o discípulo fala, mas fala como quem escuta, e ele aprende a ouvir, a escutar, pelo sofrimento, mas este mas bem destacado. Fazer bem esse destaque e separar bem do resto do que vem anteriormente. E encher este mas de confiança. Mas, portanto, bater, arrancar a barba, insultar, cuspir, mas é um mas de confiança. Um mas de esperança em Deus. Ler a última frase de forma destacada e cheia dessa mesma confiança. E eu sei que não ficarei desiludido. Mas o Senhor meu auxílio, não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra no suportar do sofrimento.
e sei que não ficarei desiludido. Portanto, ler bem estas 4 estrofes, cada uma com a sua cor própria. Esta leitura trata-se de um hino batismal que São Paulo inseriu na sua carta. Portanto, deve ser lido como um hino. É uma canção, um cântico, digamos assim. E está bem dividida em 2 estrofes. Uma primeira e uma segunda. A primeira fala do esvaziamento de Cristo e a segunda fala da sua exaltação. Portanto, aquilo que se chama uma espécie de uma teologia em V. Aniquilos, Deus o exaltou. E marcar muito bem o ponto de partida. Ele que era de condição divina. Portanto, ele estava aqui e agora vem por aqui abaixo. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte, e a morte de cruz. E a cruz é o ponto mais baixo desse esvaziamento de Cristo, aquilo que em teologia se diz kenosis, da kenosis, do esvaziamento de Cristo. E marcar bem a gradação decrescente. Não se fala da sua igualdade, aniquilou-se a si próprio, assumiu a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens, humilhou-se até à morte de cruz. Portanto, descida de Cristo, da condição divina até à cruz. E depois vem a subida, digamos assim. E marcar muito bem, por isso, destacar as 2 estrofes, por isso, e destacar bem também este por isso, fazer a ruptura com o que vem a seguir. Deus o exaltou. E lhe deu também, aqui temos a gradação crescente inversa, que é uma gradação decrescente. Agora temos a gradação crescente, o caminho ascendente. Deus o exaltou, lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que a esse nome todos se ajoelhem em todo o lado, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, a proclamação por toda a língua que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é como que a anticruz. A cruz é o ponto mais baixo do esvaziamento e a cruz é o ponto mais alto dessa exaltação por parte de Deus. E marcar bem este V das 2 estrofes. Condição divina até à cruz. Por isso, e agora vamos começar a subida. Deus o exaltou, etc. Esta última estrofe, uma vez tratar-se de um hino, e aqui diz, e toda a língua proclame, esta última estrofe não seria mau, seria uma coisa muito boa até, que fosse cantada pelo grupo coral. O leitor poderia ler tudo até aqui e esta última estrofe ser cantada por toda a Assembleia, até se possível, e em particular, se não puder ser por toda a Assembleia, que fosse cantada por todo o grupo coral. E pode ser-lo muito facilmente com uma pequena melodia que apresentarei já de seguida, do Padre Cartageno. Portanto, chegamos aqui e toda a língua proclama que... e o coro canta. A leitura ficaria então com esta aclamação, cantada, como eu dizia, por todos, ou pelo menos pelo grupo coral. E então o leitor diria, e toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cantaria o coro e toda a Assembleia, até uma melodia fácil de aprender, até se pode ensaiar no início da celebração, e todos cantariam. E toda a língua proclama que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isto daria à leitura
desta leitura da Epístola aos Filipenses. Primeiro, o seu caráter, dar-lhe um bocadinho do seu caráter hímnico, e também o seu caráter proclamativo e aclamativo de Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai.